Hello, hello, welcome. Essa aula de agora é uma continuação, né, da aula sobre pronomes, só que agora nós vamos falar sobre objective pronouns, tá? Na outra a gente falou sobre subjective pronouns, que seriam sujeitos, as pessoas que cometem a ação. Nesse caso aqui, nós vamos ter os objective pronouns, as pessoas que sofrem a ação, tá? Então, vamos lá. Objective pronouns, né? Pode se referir a pessoas, objetos, situations, né? Places and things. Então, objetos, situações, lugares, coisas, né? But, né? The difference is that objective pronouns don't do the action. Isso quer dizer que a diferença é que o pronome objetivo, ele não faz nenhum tipo de ação, ok? Os dois se referem a coisas, pessoas, lugares, mas a gente, os pronomes objetivos, eles não cometem ação. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Look at the romantic sentence, ok? Então, nessa sentença, a gente tem, ó, I love you and you love me, ok? Então, não é certo a gente dizer you love I. Por que a gente usa o me ao invés do I? O me vai ter a mesma ideia, né? De eu, de mim, né? A gente vai ter essa ideia. Porém, eu quero dizer que você me ama. Então, você está cometendo a ação. Então, quando eu digo que I love you, eu amo você. Mas eu estou cometendo a ação, né? Estou amando você, estou fazendo alguma coisa. Quando você diz que you love me, né? You love me, eu falo para você, you love me, você é quem me ama. Então, eu tenho que usar o me, porque o me está sofrendo a ação. O me é quem está sendo amado, vamos dizer assim. Ok? Então, quais são eles? Nós vamos ter aqui, ó, os correspondentes a cada um. O I, eu vou substituir pelo me. O you, eu vou substituir pelo you também. O you não muda, tá? Então, you, tanto you para você como you para vocês, continua da mesma forma. He, a gente vai usar o him. She, a gente vai usar o her. It, nós vamos usar o it, também não muda, tá? O we, nós vamos usar o us. O you, para vocês, no plural, como eu falei, também não muda, continua you. E o they, a gente vai usar o them. Então, quais são os que não mudam? O you, no sentido de você. O you, no sentido de vocês, né? No plural. E o it, que vai continuar sendo it, tá? Então, vamos ver direitinho aqui. Essa coluna que eu falei, I, you, he, she, it, we, you e they, são os pronomes subjetivos, né? Os pronomes que se remetem ao sujeito da ação. Então, são pessoas que praticam a ação. Já os objective pronouns são as pessoas que estão recebendo a ação, né? Me, you, him, her, it, us, you e them. Ok? Então, qual vai ser a diferença? Os pronomes da esquerda, nós vamos usar antes do verbo. Por quê? Porque eu estou dizendo que alguém está fazendo alguma coisa, tá? Já os pronomes da direita, que são os que recebem a ação, a gente vai usar depois do verbo. Por quê? Porque a ação foi feita com ele ou para ele, tá? Vamos ver melhor direitinho para vocês conseguirem entender. Então, ó. The people are pointing at the man, né? Como a gente pode ver na imagem. As pessoas estão apontando para o homem, ok? As pessoas a gente vai poder substituir pelo quê? Pelo they. Porque é um pronome que está substituindo alguém que está cometendo a ação. Como é plural, eu vou usar o they. Já o at the man, o homem está sofrendo a ação, né? É como se o homem estivesse sendo apontado, as pessoas que estão apontando para ele. Então, no caso do the man, nós vamos usar a diferença him, tá? Então, a frase vai ficar assim, ó. They are pointing at him. Ok? Vamos ver um outro exemplo, ó. My mom loves I. Então, como é que vai ficar isso? My mom é a pessoa que está amando, que está sofrendo, está cometendo a ação, né? Quem ama é a mãe. Então, minha mãe, a gente vai substituir por she. Ok? Ela está cometendo a ação. Mas, no caso, eu estou sofrendo a ação, estou recebendo a ação. No caso, estou recebendo o amor dela, né? Ela ama a mim.
Então, eu vou substituir pelo me. Ok? Então, fica assim a frase, ó. She loves me. Vamos ver um outro exemplo, ó. The students love the teacher. Então, quem é que está fazendo a ação? Quem é que está fazendo? Perceba aqui, ó. Um vem antes do verbo e o outro depois do verbo. Quem está antes do verbo sempre está fazendo a ação. Então, ó, the students love. Então, the students vai ser a pessoa que está cometendo a ação, praticando a ação. Então, nós vamos colocar os alunos, vamos substituir por they. They love. Mas a teacher, perceba que vem depois do verbo, né? Como a nossa regrinha. A teacher, ela está sofrendo a ação, ela está recebendo a ação. Então, ela está recebendo o amor. Ela está sendo amada. Então, nesse caso, a teacher vai ser um object pronoun. E aí, a gente vai se substituir por her. Vamos ver como é que fica? Então, they, que são os alunos, the students, love her, que está substituindo the teacher. Tá? Olha o outro exemplo, tá? Vê se você consegue fazer isso. Ó. Nós temos the teacher helps the students. Então, como é que fica isso? The teacher, a gente vai substituir pelo quê? The teacher está antes do verbo. Isso. Então, the teacher está fazendo, né? Praticando a ação. Já o the students está recebendo a ação, vem depois do verbo. Então, the teacher, a gente vai substituir por... Nesse caso, é homem, tá? Pela imagem, mas poderia ser she também, poderia ser uma mulher. Mas como o homem é um homem na imagem, a gente vai usar o he. Então, he helps. Os students, a gente vai substituir por them, né? Não vai ser they, porque ele está sofrendo a ação. Então, como é que fica? He helps them. Olha mais um exemplo para a gente fixar bem essa ideia. Ó, the woman checked my ticket. Observem, ó, o verbo está no meio. Então, quem está antes vai ser o pronome que faz a ação. Quem está depois, a pessoa ou coisa que sofre a ação, tá? Então, ó, the woman, a gente vai substituir pelo quê? A mulher. É o quê? She, exatamente. Então, she checked e my ticket, a gente vai substituir pelo quê? Qual o pronome que a gente usa para tratar de coisas? Exatamente, it. Então, vai ficar assim, ó. She checked it. Ó, um outro exemplo aqui, ó. Para ficar bem claro. My family and I love our job. Percebam que tem um padrão, né? Tem uma estrutura simples que a gente precisa seguir. Então, my family and I, depois a gente tem o verbo, e depois do verbo a gente tem um outro pronome que a gente vai usar. Então, antes do verbo, a pessoa que está fazendo a ação. Então, nós vamos ter, ó, my family and I. Quem é my family and I? My family e eu, né? Então, minha família e eu somos quem? Nós. Então, nós, a gente usa we. Então, we love. E our dog vai ser substituído pelo quê? Qual é o pronome que a gente usa para tratar de pessoa, de coisas e animais? Nós vamos ter o it. Então, fica we love it. Tá? Um outro exemplo. The kids play with my brother and me. Então, como é que fica isso? A gente tem the kids, antes. Depois a gente tem o play, que é o verbo. E with, depois no final, ó, my brother and me. Então, the kids, as crianças, no caso, é que estão cometendo ação. Então, as crianças brincam. Então, as crianças a gente vai substituir pelo quê? They. Então, they play with. My brother and me é quem? Meu irmão e eu. Meu irmão e eu. Somos quem? Exatamente, nós. Então, the kids, a gente vai substituir pelo they. They play with nós. Como é o pronome que a gente usa para nós, mas para quem está sofrendo ou recebendo ação? Us. Exato. Então, a frase fica they play with us. Ok? Então, é isso por hoje. Pratica bem essa atividade, você pode rever, né? E tentar fazer sozinho essas atividades. Ao final, aqui, ó, nesse último slide, a gente tem atividades extras. É só você clicar em cada ícone desse, tem atividades para você praticar os pronomes, ok? Tanto os pronomes, os objective pronouns e os subjective pronouns, ok? That's it for today. See you. Bye, bye.